Sabe quando a gente esquece alguma coisa e acha que é só um lapso de memória? E se eu dissesse que às vezes o esquecimento é na verdade uma força superpoderosa que ajuda a moldar quem a gente é? É exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar na jornada fascinante do Freud, lá no comecinho de tudo, quando ele usava a hipnose e, quase que por acidente, fez uma descoberta que mudou para sempre o estudo da mente: o conceito de resistência. A gente vai entender como um problema clínico, um obstáculo, se tornou a base de toda a psicanálise. Para a gente pegar o fio da meada dessa história, vamos seguir os mesmos passos do Freud. A gente começa com o grande mistério da histeria, depois passa pela solução que parecia perfeita, a hipnose. Aí a gente vai ver as primeiras rachaduras nesse método, até chegar na grande virada de chave, que nasceu de um aparente fracasso. Vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o final do século XIX. Imagina só os corredores de hospitais famosos como Salpêtrière em Paris. Ali, médicos geniais como o professor Charcot estavam de cabelo em pé com um quebra-cabeça que a medicina da época simplesmente não conseguia resolver: a histeria. A pergunta que tirava o sono de todo mundo era essa: como é que pode uma ideia, uma simples lembrança, ter o poder de paralisar o braço de alguém? Porque era isso que acontecia. As pessoas tinham dores reais, paralisias, convulsões, mas quando os médicos examinavam, não encontravam absolutamente nada de errado no corpo. Era como se o corpo estivesse gritando uma dor que, na verdade, vinha da alma. Os relatos daquela época são impressionantes, parecem até coisa de filme. Pensa só, um paciente que perde a sensibilidade de metade do rosto, a ponto da pessoa não conseguir dizer onde está o próprio olho, mesmo que todos os nervos estivessem ali, funcionando perfeitamente. A única explicação que fazia sentido era que a causa não estava no corpo, mas sim na mente. E aí, no meio desse mistério todo, surge uma ferramenta que parecia quase mágica: a hipnose. Naquela época, ela era a grande promessa, sabe? A chave que parecia ser capaz de abrir as portas trancadas da mente e ir direto na raiz de todo aquele sofrimento. A teoria por trás disso, que o Freud desenvolveu junto com o colega dele, o Joseph Breuer, era simplesmente genial. A ideia era a seguinte: a memória de um trauma agia como se fosse um corpo estranho dentro da mente. A emoção ligada àquela memória, o que eles chamavam de afeto, ficava presa. E como essa energia não tinha para onde ir, ela era convertida num sintoma físico. Daí vem o nome do mecanismo: conversão. Então, o objetivo do tratamento era muito claro. Era fazer com que esses traumas, que não tinham sido processados pelo pensamento normal, pudessem finalmente vir à tona. Era como limpar a chaminé da mente, sabe? A pessoa sob hipnose podia escoar pela fala toda aquela emoção engasgada, liberando a energia que estava causando o sintoma. E olha, na prática, os resultados eram de cair o queixo. Um dos casos mais famosos dos estudos sobre a histeria foi de uma paciente que tinha dores inexplicáveis. Durante a hipnose, ela conseguiu finalmente falar sobre sentimentos reprimidos que tinha pelo cunhado, algo que para ela era totalmente inaceitável, e no momento em que ela colocou isso para fora, as dores simplesmente desapareceram. Parecia mágica. Mas, como em toda boa história de descoberta, a solução não era tão simples assim. Aquele método que parecia milagroso começou a mostrar seus limites, algumas rachaduras que fizeram Freud questionar tudo de novo. A eficácia do tratamento era muito instável. Um método que funcionava perfeitamente com um paciente num ano podia ser totalmente inútil se a doença voltasse no ano seguinte. Isso mostrava que um método em si não era tão confiável e que tinha algo muito mais profundo acontecendo ali. E aqui está o ponto central do conflito. A teoria toda dependia de acessar aquela memória traumática para que a cura acontecesse. Só que a realidade no consultório era outra. Muitas vezes, a tal memória simplesmente não aparecia. Ficava lá, fora de alcance. O que parecia ser só uma falha da técnica estava prestes a se revelar uma descoberta teórica gigantesca. E foi justamente esse aparente fracasso que provocou a grande virada. Freud começou a pensar que talvez o problema não estivesse na ferramenta, que era a hipnose, mas na própria natureza da fechadura que ele estava tentando abrir. E é aqui que vem a grande sacada. A pergunta que mudou tudo foi: e se esse esquecimento não for um acidente, uma falha na memória? E se for uma defesa? E se a mente da pessoa estiver lutando ativamente para não lembrar? De repente, o esquecimento deixou de ser algo passivo e passou a ser visto como uma ação, um esforço deliberado da mente. Essa percepção mudou completamente o foco. O problema não era mais a memória esquecida, mas o próprio ato de esquecer. E esse ato passou a ser visto como um processo ativo, dinâmico.
O sintoma só existia porque uma força estava o tempo todo mantendo aquela lembrança bem longe da consciência. Essa força ativa, essa luta da mente para manter certas memórias enterradas, precisava de um nome. E o nome que Freud deu a ela se tornaria simplesmente a pedra fundamental de toda a teoria psicanalítica. Agora tudo fazia sentido. O obstáculo que ele encontrava na clínica, a dificuldade do paciente de lembrar, era a prova viva dessa luta interna. A mesma força que um dia expulsou a ideia da consciência era que agora impedia que ela voltasse durante o tratamento. A terapia, então, deixou de ser uma busca por algo perdido e se tornou um verdadeiro campo de batalha, onde duas forças se enfrentavam. E assim, a jornada terapêutica se transformou radicalmente. Deixou de ser uma técnica para tentar driblar uma barreira e virou um método para analisar a própria barreira. O foco não era mais só o que foi esquecido, mas principalmente por que foi esquecido. No fim das contas, abandonar a hipnose não foi um fracasso. Foi, na verdade, o avanço mais importante de todos. Foi o que abriu a porta para explorar um mundo interior imenso e complexo, governado por forças como a resistência, a repressão e, claro, o inconsciente. Foi o que deu origem à psicanálise que a gente conhece hoje.